Então, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo pro canal. Hoje vamos ver um corte do canal Jogo Aberto e reagir a esse programa após o jogo do Flamengo de ontem contra o Deportivo Táchira. Vamos ver tudo o que eles vão falar sobre esse jogo que aconteceu ontem no Maracanã e o Flamengo acabou ganhando o Deportivo por 1-0. Vamos ver a opinião dos apresentadores sobre esse jogo que foi muito comentado nas redes sociais e também pelos torcedores. Mas antes de tudo, clique em gostei, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Eliminação foi sofrido, o Cecil cantou a bola aqui no programa, que não seria simples, o Flamengo se complicou, mas venceu por 1-0 Táchira, a LDU bateu o Córdoba e o Flamengo passa para a próxima fase na segunda colocação e respira aliviado. 90 minutos de uma única bola na rede para manter vivo o sonho do tetra. Acontece que até o Maracanã explodir de alegria, era a tensão quem tomava conta do estádio. Aprendizado que não tem jogo fácil na Libertadores. Todos os que estão na Libertadores são parte de cima da tabela ou campeões dos seus países e não tem jogo fácil. O Flamengo entrou em campo precisando de uma vitória, mas também era preciso ter atenção com o outro jogo do grupo, que aconteceu no mesmo momento. Antes da bola rolar, o Central Córdoba era líder com 11 pontos. O Flamengo vinha em segundo com 8, empatado em pontuação com a LDU, mas com um gol a mais de saldo. Iniciadas as partidas, enquanto os rubro-negros buscavam espaço para jogar no Maracanã contra um Deportivo Táchira, totalmente recuado, lá no Equador, a LDU não demorou para abrir o marcador. Aqui no Brasil, as melhores chances dos cariocas nos primeiros 45 minutos aconteceram de longa distância com Alan. Quando conseguiu invadir a área, o chute de Luiz Araújo parou no goleiro. E antes de terminar o primeiro tempo, a LDU ampliou na outra partida. O Flamengo foi para o vestiário no intervalo sob vaias da torcida. Àquela altura, a LDU já vencia o Central Córdoba no Equador por 2-0. O resultado ia tirando o Flamengo da Libertadores. A equipe carioca precisava da vitória para manter o sonho vivo na competição internacional. Logo no início do segundo tempo, a LDU marcou o terceiro, o que deixava as chances de liderança do grupo bem difíceis para os brasileiros. Mas antes de pensar em tabela, era preciso conseguir a classificação. Carlo Ancelotti estava presente. Assistiu tudo de camarote, literalmente. Quis o destino que o único jogador da linha defensiva rubro-negra, que não foi convocado por ele, resolvesse a noite para o Flamengo. Léo Pereira! Festejou! O Flamengo teve a chance para ampliar, mas não aproveitou. Aí precisou passar nervoso nos minutos finais. E foi o milagre de Rossi que garantiu a vaga. Fim de jogo, Flamengo 1, Deportivo Táchira 0. O sentimento para mim de vitória, de orgulho heróico, 10 dentro da área defendendo e sabendo sofrer, e o goleiro depois saindo mais uma vez como herói. É uma vitória, eu comemoro todas as vitórias da minha carreira, sempre. Não é fácil ganhar. Com a vitória simples, o Flamengo avança na segunda posição do Grupo C. Queria ter feito o segundo gol ali para classificar em primeiro. Não conseguimos fazer o segundo gol, mas o importante é a classificação. Edu, o Flamengo era apontado e é apontado como favorito na Libertadores, mas vacilou, tropeçou e agora conseguiu a classificação, mas não do jeito que o torcedor sonhava, inclusive classificado, mas as vaias apareceram no Maracanã. Apareceram no intervalo e no final, né, Renata? E aí a gente esperava que o Flamengo desempenhasse um futebol melhor, até porque venceu o Palmeiras, né, no último jogo do Brasileiro, jogando de uma forma mais competitiva, mais aguerrida. E a gente viu ontem o Flamengo abaixo do que a gente imaginava, muito abaixo realmente. Alguns jogadores sentiram, né, acho que a pressão, a ansiedade de querer fazer o gol logo, para que eles classificassem para a próxima fase. E isso, de repente,
dentro do campo influenciou bastante em alguns atletas. E aí é curioso, Renato, depois do jogo, quando o árbitro apita o jogo, muitos jogadores caindo no chão, tipo assim, exausto, aquela coisa assim, parece, ufa, tirou o peso. É difícil entender isso, até porque o Flamengo é um dos candidatos, né, a buscar o título aí da Libertadores, mas na Libertadores ficou muito devendo na primeira fase. Quem tá jogando muita bola, Rona, é o goleiro Rossi. Pegou pênalti contra o Palmeiras. E ontem, no finalzinho, quem diria, naquele sufoco, 5 minutos finais, o Táchira atacando, chegando, e ele fez uma defesaça. Foi. E é um time que tá crescendo dentro da competição. Isso é bom também. Tem esse lado bom. Passando por esses percalços aí, dessa briga com a torcida, os próprios jogadores se desdobrando e caindo no chão no final do apito. Agora, eu gosto muito desse menino, esse Felipe, o treinador, o Felipe Luiz. Você tá bem hoje? Eu tô contra o Felipe Luiz. Você tá meio desligado, meio desorientado. Não, mas o Felipe Luiz, em todas as entrevistas, ganhando ou perdendo, ele tá centrado. E é bom porque ele transmite isso para os seus atletas. Alguns jogadores sentiram mesmo, mas quando olha para o treinador, é nesse momento que você vê o cara. E ele tem se destacado nesse sentido e se destacando pelo lado bom. Porque para você passar uma pressão dessa com o Flamengo, jogando em casa, velho, o cara tem que ser bom mesmo. E ele tem demonstrado isso. E aqui no programa, às vezes, a gente fala uma coisa na hora, o torcedor não gosta, não entende. Cicinho, você vinha cantando a bola, que não seria tão simples para o Flamengo. Muita gente não acreditou. E quem diria, o Flamengo para estar na próxima fase, tudo bem, é outra história, mas até agora sofreu. Exatamente, Renata. O Flamengo, nessa primeira fase, demonstrou muitas irregularidades e deficiências. E isso favorece os próximos adversários durante o decorrer, né, digamos, da competição. O próximo adversário do Flamengo já vai analisar todos os defeitos que o Flamengo teve nessa primeira fase. E isso é muito ruim para o Flamengo, porque nesse grupo aí o Flamengo sofreu para classificar. Um dos grupos mais limitados, e o Flamengo era para ter classificado com os pés nas costas. Então é isso que chama a atenção. Mas o Felipe frisou muito bem, o importante é a vitória. Classificou? Também o Flamengo com certeza vai tirar muitos exemplos dessa primeira fase que enfrentou, que foi muito ruim, o tamanho que é o Flamengo e o tanto de jogadores com qualidade que tem. Bom, daqui a pouquinho a gente fala do meu Colorado classificado, eliminou o Bahia da Libertadores, Bahia vai para a Sul-Americana, vamos falar do Palmeiras. E a gente já vai direto para o Rio de Janeiro com Rafael Marques para trazer um pouco do que foi dito, do clima no Maracanã, do torcedor, como amanhece hoje o rubro-negro, orgulhoso com a classificação, preocupado, ouvindo cornetas e zoações de outros. Aí, se o vascaíno botafoguense vem zoar o Flamengo, o rubro-negro vai falar o quê, Rafa? Estamos classificados, ou não, Rafa? Bom dia. Bom dia, Abel, bom dia, Brenner, bom dia, Eugênio, Prates, Alfante Esporte conectado com a gente aqui no F360. Eu acho que é muito mais o Flamengo pelo Flamengo do que o Flamengo com os seus adversários diretos aqui no Rio de Janeiro. Ontem à noite no Maracanã, todo o cenário estava armado, preparado para uma grande festa. 66.082 torcedores presentes, maior público do Flamengo no ano e um dos maiores da história do novo Maracanã. As presenças ilustres, né, de atletas profissionais vinculados afetivamente com o Flamengo, mas que não jogam mais pelo clube, Vinícius Júnior, João Gomes no meio da galera, Paquetá, Ancelotti, técnico da seleção, presente para poder acompanhar de perto 5 dos seus convocados para os jogos contra Equador e Paraguai. Um deles não jogou, que foi o Danilo. Então você tinha todo um cenário pronto para uma grande festa, mas na prática o que se viu foi uma noite dramática para o Flamengo em termos de planejamento para 2025. Com o gol do Léo Pereira marcado no segundo tempo, o time venceu o Táchira por 1-0 e agradece muito a defesa do Rossi naquela finalização da pequena área, queima-roupa no chute do Cano aos 49 do segundo tempo. Aliás, se o Flamengo ganhar a Libertadores desse ano, lá na frente, quando fizerem aquele material especial que conta a história da campanha, vão ter que pontuar essa defesa, que ela foi uma defesa que valeu uma classificação, a maneira como o Rossi abafou o chute do Cano e manteve o placar de 1-0. O debate pode ser desenvolvido, meus amigos, sob várias formas de análise, sob vários prismas, mas eu queria tocar em 2 pontos, até para servir de, digamos, start desse tema para os demais companheiros. O primeiro deles é o seguinte: o Flamengo não poderia terceirizar a situação com absolutamente ninguém.
o discurso de falar do Táchira e do comportamento do Táchira como uma espécie de argumento para justificar a dificuldade do jogo de ontem, me parece algo que flerta muito com o despeito. O Táchira não tinha a menor obrigação de vir para cá e jogar de má vontade, por questões profissionais. Todo mundo que entrou em campo ontem tinha que se empenhar. Então dizer que o Táchira se empenhou mais contra o Flamengo do que nos outros jogos, eu acho que esse tipo de discurso flerta muito com o despeito. E o segundo, comportamento da torcida. Ao final do primeiro tempo e ao final do jogo ontem, a torcida vaiou e depois apoiou o time. O que esse gesto significa e como ele foi interpretado, pelo menos por quase todo mundo aqui no Rio de Janeiro? Olha, nós torcedores comparecemos, fizemos nossa parte, apoiamos o time, mas não gostamos do que vimos. É uma mistura, ou na verdade uma junção de sentimentos que podem ser até em algum momento serem tratados como paradoxais, alívio pela classificação e tristeza pela atuação. Eu acho que essas duas situações foram conjugadas pela reação do torcedor ao final do jogo. O ruim de tudo, né? O melhor da história, o Flamengo está classificado para o mata-mata, isso é o que mais importava no final das contas. O Felipe Luiz admite a ansiedade, esse é um ponto importante. A Arrascaeta está fora do primeiro jogo das oitavas de final e como passou na condição de segundo colocado no seu grupo, o Flamengo, mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo no mata-mata, vai decidir fora do Maracanã. Abel e amigos. Muito bem, o Rafael Marques trazendo um pouco da repercussão, um pouco da análise dele também do que aconteceu ontem no Maracanã. E tem muito rubro-negro bravo, apesar da classificação, porque ela foi suada, etc. e tal. Claro, o torcedor esperava uma goleada em cima do Táchira. Eu imaginava que o Flamengo fosse golear o Táchira, não foi o que aconteceu. Temos torcedores mostrando sua indignação, é isso? Olha aí. Na nossa hashtag F360BR. William Guerra. Abel, não é Flamengo se classificou com drama. É Flamengo deu vexame, diz o William. Não, mas classificou. Mas o William tá dizendo que é vexame, viu, Prats? Ah, é? Um time sem nenhum ponto. Veio com jogadores reservas. Foram as reservas do Táchira? Ele tinha desfalques, tinha alguns desfalques. Não era o time mas não era considerado titular, os 11 titulares não. Havia alguns desfalques. Aí ele completa, continua, né? Flamengo com seus titulares tomou sufoco terrível no Maracanã. Sufoco terrível nos últimos 5 minutos, né? O jogo inteiro só foi ataque contra a defesa. Não, você falou do torcedor, o William Guerra torce pra quem? Um gol de bola parada o salvou por sorte, diz o William. Obrigado pela mensagem, William. Não tá escrito ali não, se ele queria Flamengo, não. Esse sim, tá escrito Wellington Urubu. O outro não diz que é Flamengo, não. Ah, é verdade, né? Wellington Urubu, você tem razão, Eugênio. Em nenhum lugar ali diz que ele é Flamengo, né? Mas o jeito que ele cornetou, eu desconfio que ele é Flamengo, viu? Não sei, talvez ele seja pelo contrário. Algum anti. Bom dia, Wellington. Sou Flamengo, mas não mereceu a classificação. Futebol pobre para um time milionário. Mereceu passar a vergonha da desclassificação. A cada ano essa vergonha... a cada ano essa vergonha. Espero que acorde nas oitavas. Boa, Wellington. Obrigado pela mensagem, amigo. Tem mais? Ou parou por aí? É isso. Eugênio Leal. Eu queria começar aqui o nosso papo. O seu start, como diria Rafael Marques. Fazendo uma crítica à edição do programa. Opa! O Flamengo ganhou o jogo. Que isso? Aí de todos os jogos... Quero te cumprimentar. Que isso? Quero te cumprimentar. De todos os jogos, a gente quando vai abrir aqui o bloco, a gente bota um gol. Aí botaram aqui uma defesa do goleiro. A única defesa do goleiro do Flamengo em 90 bem minutos. Pontuado, pontuou legal. Que eu falei. A única. Tomou sufoco nos últimos 5 minutos. O Flamengo pontuou fez bem. 20 finalizações. O goleiro deles fez 2 ou 3 defesas muito boas, inclusive uma numa cabeçada do Gerson, que era um gol feito. O goleiro deles é o goleiro do Tátira que você está falando. Deles o Tátira. Tá bom. Deles o Tátira. E o goleiro nosso... Deles, os venezuelanos. Embora seja preto e amarelo o time... Não sei se isso teve interferência na atuação do Flamengo ontem. Mas embora seja venezuelano, preto e amarelo, é o time venezuelano. Tá certo. Então o goleiro deles, do Tátira... do Tátira. Que eu não sou o Tátira. Sim. Ele fez algumas defesas, talvez até mais difíceis do que a defesa do Rossi. Tô com você. E a defesa do Rossi, ainda tinha o Alexandre fechando. Se a bola passa pelo Rossi, o Alexandre poderia tirar. Aí já não sabemos. Calma. Poderia tirar, mas ele tava fechando ali. Mas não dá pra dourar a pílula do que aconteceu ontem, não. O Flamengo não fez o que se esperava dele. Esse é um fato, que era ganhar com tranquilidade o jogo. Né? Mas ele ganhou o jogo. Então eu acho que a gente deveria ter começado o bloco colocando o gol do Léo Pereira. Peraí. Boa. Senhor,
Observação. Preste atenção. Assina embaixo. Você assina embaixo? Não, em relação Mas a produção do F-360, que foi criticada pelo Eugênio Leal, já respondeu aqui. Descaradamente. Aqui, ó, tem um ponto aqui. A produção já falou, porque o Eugênio falou assim, a produção errou, não foi isso que você falou? Não errou, ela fez o que ela achou que tinha que fazer. Mas eu discordo. A edição errou. Eu discordo. A produção já falou comigo aqui, falou assim, o Eugênio está dizendo que a produção agiu errado? Então, a produção está me perguntando aqui, será que a produção produziu a torcida do Flamengo? Porque a torcida reclamou e vaiou. Vamos colocar no ar. Essa é uma outra questão. Olha aí, vê se... Essa é uma outra questão. Peraí, segura aí. São coisas diferentes. Coloca no ar, a torcida do Flamengo, vai. Do F-360? Senhor Eugênio Leal. Não foram produzidas, mas isso não invalida a minha crítica, porque o jogo ontem, a tendência do jogo não foi o Flamengo tomando sufoco do Táchira. O Táchira quase não chegou no ataque. Verdade. Então, praticamente não criou problema para a defesa do Flamengo. Aquilo foi um lance nos acréscimos. Pontual, eventual. O jogo todo foi o Flamengo no ataque. A tendência do jogo foi o Flamengo com 62% de posse de bola, finalizando 20 vezes. Ataque contra a defesa. 5 situações reais de gol que não foram convertidas, só uma delas entrou. Ponto. Então, assim, o jogo mostra o seguinte, que o Flamengo, embora muito superior em campo, ele não teve capacidade de converter situações ou de criar mais situações de gol. É em cima disso que a gente tem que trabalhar para entender o que foi o jogo. Qual é o problema do Flamengo? Se é que tem um problema. O Flamengo, a gente cria as expectativas. Uma coisa é o que está na nossa cabeça, outra coisa é a realidade do campo. Não, mas peraí. Verdade. Eu brinquei com você. Os jogadores do Flamengo também ajudam nesse discurso, né? Eu brinquei com você, coloquei pilha, porque mas eu concordo mesmos, muito. Quando são perguntados, eles falam sobre o valor do elenco. O Flamengo tem o melhor elenco do país. Os próprios jogadores isso é relativo. Eles próprios ajudam a sustentar essa narrativa de que o Flamengo é bem poderoso. Então não somos só nós. Mas o Flamengo é poderoso. Eu acho que todo mundo que está dentro da bolha do futebol tem a expectativa. Na verdade, a expectativa é criada mediante aquilo que historicamente os jogadores mostraram em campo que são capazes de fazer. E aí você conjuga as individualidades e estabelece o valor de um elenco. O Flamengo tem um elenco muito poderoso e, como tal, precisa ser cobrado. Fez uma fase classificatória muito ruim. Dos 6 jogos, o único jogo que o Flamengo justificou a sua capacidade de competição foi contra a LDU no Maracanã. Em todos os outros jogos, o Flamengo esteve abaixo e a gente, pelo menos eu faço muito isso, a gente cobra cada vez mais que o torcedor ele se incumba de ser mais bem informado, que ele desenvolva uma capacidade crítica um pouco maior, que de posse de elementos sustentáveis ele possa ser um ativo importante para ajudar a melhorar o desempenho do seu time. A gente quer uma torcida mais inteligente, mais racional. Então, assim, eu entendo que o que aconteceu ontem no Maracanã foi totalmente plausível. O que o torcedor do Flamengo fez ontem é a manifestação de descontentamento com uma primeira fase que era, sim, para ter sido sem sofrimentos e foi com sofrimentos. Até um momento, eu quero tocar a bola para o Breiler. Eu queria ouvir o Breiler também. E para o Rafael Prats. Também quero ouvir o Breiler. Só completando o seguinte, eu brinquei, coloquei pilha em você e tal, eu concordo muita coisa com o que você fala, mas não concordo com tudo. Porque quando você fala, a expectativa é criada em cima da realidade. Aí eu tô com o Rafa. A realidade é um time milionário, um time com investimento milionário, com uma camisa pesada, tricampeão da América, contra um time da Venezuela, que deve ser respeitado, o futebol venezuelano, mas é um país que não tem tradição nenhuma no futebol. Então, não vou comparar. Eu não vou comparar o Flamengo com o Real Madrid, nem a Venezuela com a Grécia. Mas é como se o Real Madrid jogasse contra um time da Grécia lá na Champions. Todo mundo vai esperar que o Real Madrid ganhe com tranquilidade de 5-6-0. Se não ganhar, se ganhar do jeito que o Flamengo ganhou, vai ter vaias, vai ter críticas. O Flamengo já tinha jogado com o Táchira nessas Libertadores e tinha vencido só por 1-0. O Táchira não foi goleado, embora não tenha... Não, o jogo de abertura foi 1-0. O primeiro. E com sufoco, né? 1-0 lá. Foi um jogo difícil. Tátira finalizando mais. O Tátira que muda a sua maneira de jogar contra o Flamengo, bota uma linha de 5, não costuma fazer isso. O Tátira contra a LDU... A expectativa não é criada à toa, Eugênio. A expectativa criou o maior número de finalizações o Flamengo é muito maior que o Tátira. Até agora... foram mais de 30 finalizações contra a LDU, acabou perdendo o jogo, por outras circunstâncias foi 3-2. O Tátira
não pontuou, mas não teve nenhum jogo que foi molezinha contra ele na Libertadores. Ele vendeu suas derrotas, perdeu contra a LDU na altitude com 2 gols no final da partida. Ele mostrou capacidade de dificultar, embora não de tirar pontos dos adversários. E ontem foi assim, mais uma vez. Agora, essa questão da gente criar expectativa, e o Rafa falava sobre o passado. Primeiro, hoje me parece que a gente já debateu isso aqui, o elenco do Palmeiras me parece mais forte do que o Flamengo, porque tem peças de reposição no mesmo nível em praticamente todas as posições. Ainda assim, o Flamengo é muito mais que o Tátira. Mas, claro que o Flamengo ontem não foi Flamengo e Palmeiras, claro, ontem foi Flamengo que, e Tátira. Outra coisa, falando do retrospecto recente do Flamengo na Libertadores, foi eliminado pelo Penharol e pelo Olímpia nos dois últimos anos. Então não tem essa... Penharol e Olímpia não dá pra comparar com o Tátira, desculpe. Mas o Tátira não ganhou do Flamengo. O Flamengo ganhou do Tátira. Sim. Eu estou colocando, esse time mais recente do Flamengo não tem tido... O Flamengo campeão em 19 da Libertadores suou para se classificar para as oitavas de final. Foi arrumar um 0-0 com o Penharol fora de casa na última rodada e depois ele cresceu de produção e chegou ao título. Libertadores não é brincadeira, é Libertadores. Eu esperava mais do Flamengo. Eu também esperava mais do Flamengo. Bom. Porém, eu achava que o Flamengo ontem deveria ter tido maior qualidade na criação das jogadas. Agora, acredito que a pressão, o ambiente, a cobrança deixou o time excessivamente tenso, excessivamente nervoso. E você soma a tudo isso uma sequência de jogos que tem gerado desgaste. O Flamengo veio de uma decisão no domingo em que venceu o Palmeiras no Allianz. Perfeito. Venceu. O Flamengo vem de uma vitória importantíssima contra o grande rival dos últimos anos. Isso gera também uma coisa chamada desgaste físico, psicológico. Isso tudo a gente tem que somar e entender o que acontece dentro do campo. É criticar. Mas subverter o que aconteceu de fato, para mim é um problema. Porque a gente vai criar uma crise dentro de alguma coisa que está acontecendo. O Flamengo está classificado, o Flamengo está a 1 ponto do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Agora, sim, precisa entender por que o ataque não rende o que se espera dele. Mas o torcedor Aí a gente vai procurar entender o que está acontecendo. Agora, Breler e Prats, Abel Neto, Rafael Marques e Eugênio Leal falaram demais. Eu queria ouvir o Breler. Não, mas o torcedor do Flamengo ontem no Maracanã vaiou, mas também não criou uma grande crise. Ali entendeu que o time passou um sufoco desnecessário na Libertadores e não é para passar. Então, para mim, não há questionamento ao trabalho do Felipe Luiz. Claro que sempre vai existir alguns extremos que vão dizer que o técnico não presta, mas o ponto não é esse. O questionamento é, o Flamengo, com esse time e com o que produziu na Libertadores, não era para ter chegado na última rodada mais tranquilo? Era fundamental, porque o que o jogo foi condicionado ontem foi pelo aspecto mental, e aí realmente a pressão de cair, de ficar fora na Libertadores, ainda mais para o Tátira. Se o Tátira faz aquele gol, seria o primeiro ponto do Tátira em 15 jogos no Brasil na Libertadores, porque só veio aqui e perdeu. Sim, mas o que eu entendo, eu discordo de algumas coisas do Eugênio, mas eu concordo com ele o seguinte... Todos nós estamos usando sufoco porque teve sufoco mesmo, mas assim, o Tátira passou do meio de campo nos últimos 5 minutos do jogo. Tá ligado? Foi o jogo inteiro o Flamengo em cima. Em relação à tensão do jogo, o Flamengo correndo algum risco de não se classificar, me parece que o drama está muito ligado a isso. Mas, assim, não ao Tátira ter incomodado o Flamengo. Isso. Não, mas o recorte são 5 minutos, mas 5 minutos em que o torcedor... Pareceram 1 hora. Em que o torcedor do Flamengo sofreu como nunca antes. Na derrota para o Cruzeiro, na derrota para o Central Córdoba no Maracanã, não houve a carga de tensão desses 5 minutos finais. E 5 minutos que o Felipe Luiz precisa entender como os piores do time dele desde que ele chegou ao comando do Flamengo. Porque você flertar com um fracasso esportivo retumbante, que seria ficar fora da Libertadores na fase de grupos e ainda mais decidindo o último jogo no Maracanã contra o Tátira, seria algo que abalaria o trabalho dele. Sim, mas não aconteceu. Não, tudo bem, mas o ponto... Tem ali no final do jogo, tem desgaste físico, desgaste mental, tudo isso. O ponto é, Abel, e até os jogadores e até o Felipe Luiz não caíram nessa cilada ontem de ficar... Não temos que olhar para o desempenho, temos que olhar para a classificação. Todos ali entenderam que o Flamengo não entregou tudo que poderia nessa Libertadores e por isso chegou a essa situação dramática. Vamos combinar. Mas eu acho que o pior não é o jogo de ontem. O pior é quando perdeu do Central Córdoba em casa. Não, O jogo de ontem, tudo bem, quase levou um empate no final,
Mas só deu Flamengo, o outro time ficou só se defendendo, gente. Mas o jogo de ontem tá nesse contexto também. Porque se a gente olhar, Flamengo contra o Central Córdoba, nos 2 jogos... Os 2 jogos fez 1 ponto, não é isso? Não, mas e nos 2 jogos, não foi aquilo... foi dominado pelo adversário. Teve oportunidades para vencer o jogo e não fez. Contra a LDU, lá em Quito, teve oportunidade de ganhar o jogo. Não fez. Então, eu acho mais criticáveis esses outros jogos do que o de ontem. O de ontem teve drama por causa dos outros, que o Flamengo não fez o que tinha que fazer. Que ontem fez, ganhar. O de ontem, em alguns momentos, menos do que em outras partidas, o Flamengo também flertou com algo que tem sido crônico desse time, que é o preciosismo de muitas vezes querer chegar com a bola dentro da área, de trabalhar demais, de dar uma passada quando precisava, talvez, arriscar um chute. E isso o Felipe Luiz precisa assumir. Pô, são 6 gols em 6 jogos na Libertadores e todos contra adversários em que o Flamengo criou para vencer. Então, o preciosismo cobrou a conta do Flamengo. Chegar a essa última rodada dependendo de uma vitória e quase flertar com um vexame, é muito do demérito do Flamengo em concluir jogos. Eu concordo. Então, galera, como vimos aí, chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos um pouco, né, sobre o jogo que aconteceu ontem entre o Flamengo e o Deportivo Tátira, né? Vimos os jogadores, não, os torcedores, né, reclamando um pouco sobre esse jogo de ontem. Disse que o Flamengo, né, não foi bem ontem no jogo, apesar de que marcou um gol. O Flamengo não jogou bem, que deveria ter jogado melhor ontem e fazido mais gol para se classificar em primeiro na Libertadores do seu grupo. Os torcedores, né, eles esperavam mais do seu time, né? Eles queriam pelo menos 2 gols para que o Flamengo, né, passasse em liderança no seu grupo. E também eles falaram que o lance que teve mais destaque foi o de Rossi, né, no final, né, para evitar o gol, que foi o lance de destaque nesse jogo. E aí, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.